Olá, pessoal! Então, hoje eu vou fazer o vídeo que eu tinha prometido. Eu vou explicar primeiro como funciona, vou mostrar o que significa cada posição das cartas. Vamos tirar 8 cartas ao redor da carta representando o consulente. Nesse caso, eu vou só explicar usando a carta 1 do homem. E aí, nesse caso, as cartas à frente vão representar acima o que ele pensa ou planeja agir no futuro próximo. Na frente, os sentimentos abertos, ou pode ser também a máscara que a pessoa usa para enfrentar a sociedade, como que ela quer que a sociedade a encare. Abaixo, como ele vai agir a seguir. Acima, vão ser os pensamentos conscientes. E abaixo, o que a pessoa realmente é. Ou um ponto forte da sua personalidade. Acima, atrás. No caso da consulente mulher, vai ser ao contrário, né? Mas nesse caso aqui, atrás, nas costas do personagem. Acima, os pensamentos escondidos. Nas costas, sentimentos escondidos. E embaixo, o problema desse pensamento e sentimento. E cabe lembrar que tudo isso nessa linha ele não mostra ou ele não quer que a sociedade saiba. É um tanto invasiva essa leitura, então eu aconselho que vocês a façam com cautela e com ética, mas eu não posso impedir ninguém de fazer. Mas eu acho muito útil, principalmente para descobrir quando a gente está sendo enganado, quando alguém não está sendo sincero conosco, ou mesmo para fazer uma autoanálise, porque a gente consegue ver alguns pontos principais da nossa personalidade, algumas coisas que estão no nosso subconsciente e a gente nem notou isso, a chave do nosso problema muitas vezes e como talvez a gente vai agir ou algumas ações que a gente poderia evitar. Geralmente, eu sempre converso com o oráculo, faço a pergunta, eu pergunto, quem tal pessoa realmente é? E aí, eu sempre faço essa pergunta e a partir daí, eu faço a leitura. E então, eu faço o sorteio, distribuo as 8 cartas ao redor da carta central. Como você embaralha, vai para sua escolha. Se você prefere embaralhar, distribuir as cartas e pôr 8 ao redor, fica à vontade, desde que você diga o que você está fazendo em voz alta. Eu acho isso importante para comunicação com o oráculo. Agora, num passe de mágica, eu vou estalar os meus dedos e vai aparecer aqui já as cartas na posição correta. Não escolhi nenhum caso real por enquanto, é só para mostrar para vocês qual que é qual posição. Então, vamos lá. Tcharam! Aqui está. Eu pus um caso pra gente discutir um caso, não é real, mas dá para vocês terem uma ideia. Não se preocupem muito bem com a letra, eu vou falar o que tá escrito. Não dá para ver muito bem com a iluminação da sala, mas basicamente, atrás, pensamentos escondidos, sentimentos escondidos ou que eles não querem que ninguém saiba. E o problema dessa situação que causa esse sentimento e esses pensamentos na visão do consulente ou da pessoa que a gente está fazendo a pergunta. Esses são os pensamentos conscientes e essa carta numa posição muito interessante de quem a pessoa realmente é. Nessa posição a gente tem o que a pessoa vai fazer a seguir ou o pensamento futuro dessa pessoa ou o que ela vai desejar a seguir. Nessa posição temos sentimentos abertos ou uma máscara social. Aí depende de como a gente está fazendo a leitura, o que a gente está entendendo. E, portanto, ação futura. Nesse caso aqui, nessa história, a gente poderia entender o seguinte. Essa pessoa tem um problema. E esse problema é relacionado ao seu casamento ou à sua relação. Sua relação a dois. Os sentimentos escondidos a pessoa se sente presa ou a pessoa tem segredos e, por isso, ela se sente preocupada, atormentada, tá inquieta. E a gente vê as cartas ao redor para entender o porquê tá causando tudo isso.
Na carta 32, a carta da preocupação, da turbulência emocional, vem logo a seguir a carta 12, que são os pensamentos conscientes. Nesse caso, o consulente está pensando numa moça mais jovem. Essa carta, geralmente, quando sai no deck, ela pode estar associada a uma amante. Mas também, dependendo da situação, se essa pessoa tem uma filha, pode ser um problema com uma filha, ou um problema com uma jovem, ou ele está pensando sobre uma irmã, mas tenta entender a situação toda. Se a pergunta é se a pessoa tem uma amante e essa carta sai no deck, muitas vezes pode indicar sim uma terceira pessoa na relação. Se essa carta, por exemplo, estiver associada, por exemplo, numa outra tiragem com a carta 15, isso significa que a pessoa tem uma amante. Então, para tirar dúvida, eu sugeriria você fazer uma nova tiragem para certificar se essa carta realmente significa uma amante. Mas tudo aqui nessa tiragem indicaria que sim, porque na carta que indica o que a pessoa realmente está associada com a carta do casamento ou a carta do problema. E a carta 3 associada com a 8 significa que tem alguma coisa errada nessa relação e que nesse caso a pessoa pode estar sendo infiel, porque essa carta ela é associada com infidelidade, traição, enganação, e logo aqui atrás os sentimentos escondidos mostra que essa pessoa se sente presa ou ela tem segredos. E aí a coisa fica mais complicada ainda, porque eu coloquei alguma coisa aqui para causar um rebuliço. No pensamento, ou o que a pessoa fará em seguir, é o que a pessoa deseja sorte, ou ela está à procura da sua felicidade. A gente pode entender assim pela carta 26. Está na posição o que a pessoa fará a seguir. A carta 5 seria os sentimentos abertos, ou o que eu falei, a máscara social. Nesse caso, esse homem, se por exemplo foi um pai de família, ele quer se mostrar um bom pai, um bom esposo, um bom homem, que é o que a carta diz, homem bom. E a ação futura dessa pessoa é uma mudança. Ele vai mudar algo em sua vida. E essa mudança tá levando ele para uma atitude falsa com relação ao seu casamento. Então, a gente pode entender, por exemplo, que ele tá com aquela mulher na cabeça, ele vai agir a seguir de uma forma que vai levar ele a uma atitude falsa, que tem relação com quem ele realmente é, ou um ponto da sua personalidade que tá em destaque no momento, que vai levar ele a agir de forma errada com o seu casamento. Devido aos sentimentos escondidos, que no caso aqui que ele não quer que ninguém saiba que ele tem segredos, e essa carta está próxima e relacionada com a sua preocupação com relação a essa mulher mais jovem. Então, esse seria um exemplo de tiragem. É muito interessante, eu queria que vocês, se vocês fizessem, se vocês tiverem a oportunidade de fazer, comentassem aqui nos comentários qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram. E se eu puder ajudar, entre em contato comigo, a gente vai trocando umas ideias. Basicamente, essa a forma de tirar. Eu muitas vezes faço comigo mesma para saber o que há de errado, o que muitas vezes eu não sei do meu subconsciente, porque muitas vezes o que eu não quero que as pessoas saibam, às vezes é aquilo mesmo que eu escondo de mim. Então, por isso que às vezes eu faço essa autoanálise e me ajuda bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima!